Algumas considerações que acho tão importantes a partir desta palavra que nós ouvimos hoje. Com certeza você também terá tantas outras, se pudéssemos assim partilhar. A riqueza bíblica seria muito mais ainda, intensa, fundamental. Mas quando Jesus se mostra, se apresenta como a figura do pastor e nos leva a compreender a grandiosidade do coração do Pai, nós então vamos percebendo, onde Ele quer chegar com as suas atitudes, com as suas palavras, e mais do que tudo, essa tão bonita certeza que a própria palavra vai nos dizer, somos filhos e filhas de Deus. Portanto, o Pai por excelência, o Senhor da misericórdia, é aquele que nós podemos dizer, nele nós somos irmãos e irmãs, congregados a viver esta família, que no dia a dia, no seu cotidiano, vai aprendendo nos acertos e nos erros, a viver um caminho da santidade. Por isso que é tão bonito quando a gente descobre essa vocação também em nós. Saber que Deus é nosso Pai, que Ele é o nosso pastor, talvez todos nós saibamos. Mas quando a gente descobre o sentido dessa certeza em nós, nós começamos a perceber como é bonito a gente ser família de Deus. É quando a gente começa a sair de nós mesmos e vamos ao encontro do outro com muito mais generosidade, com muito mais mansidão, com muito mais cuidado. Nós começamos a perceber que essa lógica do egoísmo, essa lógica nada disso nos pertence, não faz parte, não pode condizer com aquilo que é o testemunho de um cristão que quer viver exatamente esse caminho de Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer isso, o bom pastor dá a sua vida pela ovelha. E Jesus vai usar uma situação muito comum para eles. Eles estão vendo ali todos os dias grupos de pastores carregando as suas ovelhas para lá, para cá, para lá, para cá. É um trabalho fácil, as ovelhas são obedientes, e elas entendem, compreendem o som que o pastor vai dar. Às vezes o pastor não está nem perto delas, ele vai emitir lá o som, as ovelhas, pronto, elas vêm caminhando, entram dentro do redil e pronto, está feito o dia. Amanhã ela sabe que será um novo dia, vão passear de novo pela relva, daqui a pouco vêm, voltam para o redil. Portanto, ele vai dizer isso. O pastor tem esse cuidado. E vai nos dizer além, o pastor também tem o cuidado de ir além. Existem tantas outras ovelhas que não pertencem a esse redil, e elas também escutarão a sua voz, e o mais bonito, elas serão tocadas por essa mensagem, se converterão, desejarão estar ali, vivendo a vida com essas ovelhas. Se você percebeu bem com isso, Jesus quer dizer que essa é o seu grande desejo, que cada vez mais a gente tenha a coragem de sair dos nossos redutos eclesiásticos, religiosos, ir ao encontro de tantas outras ovelhas, desgarradas, perdidas, machucadas, feridas, desanimadas, hostilizadas por nós, e ali também levar a palavra de Deus para que elas se sintam amadas, cuidadas, e quem sabe, a partir dessa experiência, desejosas de viver esse caminho da grande família dos filhos e filhas de Deus. Portanto, no reino de Deus não existe essa diferença tão triste que nós fazemos entre nós, de pessoas boas, pessoas não tão boas, de pessoas bem-vindas, de pessoas não bem-vindas, de pessoas... Não, no reino de Deus é assim. Tudo que não presta está bom, vamos lá. E deixa Deus poder fazer a sua causa. Aí sim, se depois desse trabalho cuidadoso, temperado, alguém não se sentir, é a sua liberdade que o faz querer sair desse retiro. Mas esse cuidado Deus quer dar sempre. E é tão interessante que, nos descobrindo nessa vocação, nós também podemos receber essa herança de Deus, de sermos pequenos pastores. E com certeza todos nós aqui dentro temos um pouquinho de ovelhinhas perto de nós, para que de alguma forma a gente possa ser um sinal de cuidado, de atenção, de carinho, de congregação. A nossa família, pessoas que talvez a gente se encontre todos os dias no trabalho, pessoas que esbarramos nas nossas universidades, nas nossas escolas. Essa é a vocação. É saber que catolicismo não combina com individualismo, não combina com uma vidinha egoísta, minha, pessoal, e eu quero ir sozinho, não. Isso aqui já é um projeto de ir em comunhão com o outro. A Eucaristia é isso.
é partir para esse cuidado, é viver nesse cuidado. E Jesus ousadamente vai dizer: ninguém tira a minha vida. O acontecimento da cruz não foi a força de um império que o matou, ele entregou a sua vida. Ele sabia que podia mudar tudo isso da noite para o dia, mas era preciso passar por tudo isso para dizer ao império dos homens que nada, absolutamente nada, tem o poder de nos tirar da graça, do reino, da felicidade eterna. A morte é vencida, a ressurreição é certeza, e cristão que é cristão vive ressuscitado, não vive preso, às lágrimas da morte, mas acredita que o tempo da vida urgentemente precisa ser um tempo de cuidado, um tempo de muito cuidado, onde Ele está me plantando para eu ser pastor. E me chama a atenção também esse versículo da carta de João, quando ele diz: se o mundo não nos conhece, é porque não conhece Deus. E lá na minha meditação eu inverti essa frase. Se hoje o mundo não conhece tanto Deus, é porque ele não está conseguindo ver em nenhum de nós a filiação do Pai. Como é que nós vamos conhecer o Pai? Como é que nós vamos conhecer a misericórdia de Deus, minha gente? Como é que nós vamos conhecer que de fato a vida cristã está fazendo efeito dentro de mim? Se as minhas atitudes permanecem na precariedade da fraqueza, da miséria, do egoísmo, do orgulho, da banalização, de tudo aquilo que segrega, de tudo aquilo que machuca, de tudo aquilo que fere. Não tem aquela bendita expressão, filho de peixe, peixinho é? Cadê o peixão em nós? Cadê onde estão as marcas da misericórdia do Pai em nós? Para que então o mundo voltará a conhecer o Pai, porque ele está vendo que nós somos os filhos desse Pai. Maravilhoso seria que as pessoas percebessem isso, não é? Sei de quem você é filho, porque em você os traços da misericórdia e da bondade, da caridade, da justiça, da alegria se fazem muito forte. E esse é o grande desafio para nós. Sermos essas testemunhas credíveis da certeza de que a ação de Deus, ela precisa continuar hoje agindo no meio das pessoas, na vida humana. É o grande desafio hoje sermos pastores dessas muitas ovelhas que andam por aí descabeçadas, não pastores com esse sentimento de vigilância, não. Precisamos ser homens e mulheres da palavra, homens e mulheres da leveza, que já entenderam que a religião só nos permite viver um caminho cada vez maior de felicidade, de uma alegria, que não é essa alegria que se compra ou que se ilude a partir de propostas e etc e tal, não, é de uma alegria serena, que mantém os nossos pés muito fixos no chão, mas os nossos olhos também muito garantidos no céu, aonde todos os dias eu determino, eu escolho que hoje eu quero viver a minha condição crística. Hoje eu quero escolher palavras, atitudes, comportamentos que quem sabe em mim e a partir de mim para o outro, eu possa tornar a vida um pouco mais humana, mais fraterna. Então olha esse desafio para nós. Às vezes você chega aqui, não é tão cansado, tão destruído, com coisas tão pequenas entre aspas, né? De repente um problema familiar, uma situação que o desagradou a semana inteira, ou que aconteceu hoje na hora do almoço, aquela briga tradicional de família, o desentendimento de pais e filhos, e quando a gente vê, a gente vai vivendo, porque amanhã vai ter outra, e depois de amanhã vai ter outra, e quarta-feira vai ter outra, e a gente se acostumou a viver nas indelicadezas da nossa vida. Aí você vai entender quando Jesus fala do mercenário. Quando nós agimos assim, nós somos um pouco mercenários, talvez plenamente mercenários. Eu não cuido, eu perdi a consciência e a sensibilidade de que Deus pode fazer muito em mim e por mim. Então esse cuidado, esse pastoreio nos pertence. Qual é o pastoreio da sua vida? Para eu pastorear, como quero bom pastor, é preciso que eu aprenda a escutar a voz do pastor. Quais são as vozes que nós estamos escutando hoje? Quais são as vozes que de fato tocam as nossas vidas, os nossos corações e nos provocam essa mudança, essa conversão, essa metanoia?
São muitas vozes que todos os dias e a cada momento entram nos nossos ouvidos. Quantas preocupações nós temos todos os dias e que às vezes roubam a principal de todas as preocupações, a preocupação com o reino de Deus. Talvez a sua semana já esteja desenhada, tanta coisa que eu tenho que fazer, que organizar, que fazer, que montar, que não sei o que, por causa disso, e repare, em tudo isso, quantas vezes eu penso, aonde está o meu Deus? Aonde está o meu Deus? Aonde está a preocupação no meu coração de que o reino de Deus precisa ter o seu lugar, e o resto, sim, o resto precisa apenas ser resto. Ah, seu padre, mas eu tenho que dar conta da minha vida. Essa vida aqui, vai dando conta dela, você vai ver onde ela termina. A escolha é nossa. Ou eu inflamo essa vida, porque nela está toda a minha alegria, toda a minha satisfação, ou essa vida apenas é um detalhe, porque é algo maior, que não me espera, mas eu já quero viver. Eu quero antecipar as alegrias da eternidade aqui, buscando viver exatamente isso. Se o mundo não nos conhece, ele não continuará conhecendo o Pai. E o mundo só conhecerá o Pai se em nós a certeza de que somos filhos do Pai nos faz homens e mulheres com essa luminosidade, com essa alegria, com esse brilho daqueles que vivem todos os dias a certeza da ressurreição. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.